Pessoal, tudo bom? Eu sem os fones aqui. Bem-vindos à live Duas por Uma, minha live semanal com a Bibiana Zereu, aqui no programa Uma. Hoje estou eu de host aqui e o tema da nossa live é E da mentora? Quem cuida? Então a gente vai falar hoje sobre supervisão de mentoria. Em inglês, a gente entende isso como suporte de mentoria. São as pessoas que estão apoiando as mentoras e também as mentoradas ou mentorados, né? As pessoas que estão participando de um processo de mentoria. Então eu vou receber a Bibiana Zereu, a gente vai bater um papo sobre isso. E vocês sabem que a gente pesquisando e vendo já esse final de ano de pandemia, a gente entendeu que as nossas lives têm que ser mais curtas. As pessoas estão vendo muitas lives. Então hoje a gente vai ter o desafio aqui de 30 minutos, eu e a Bibiana, para entrar aí no teu canal, no momento que tu tiver de lazer e ter esse papo gostoso sobre mentoria. Se tu atua com mentoria, se tu pensa em ser mentor, se tu já está participando de algum processo, pode ser útil o que a gente vai conversar hoje. Então vem comigo, Bibi. Vamos lá. Aguardando, Bibiana. Deixa eu pegar a caneta aqui, Bibi, que hoje eu tava... E Oi? aí? Maravilhosa! Tô com saudade já. Eu também. Agora só assim, né, Ali? Só assim, a gente já tá cansado desse ano de pandemia, né, Bibi? Eu não Sim. aguento mais, eu já tô querendo que comece 2021. Eu já nem sei, porque tu sabe que hoje eu ouvi num grupo, eu sempre usei, tipo assim, ó, vem 2020 que eu tô pronta. Eu sei eu o que, É. que vai dizer isso pra 2021, né? Não Não, sei a o que gente vai já... mudar. Cautela. Aquela história de fazer cartão de final de ano, que venha 2020. Não, que Não venha sei nada, o que né? A gente não diz que venha nada. Nada que soe como um desafio do destino, né? Não, podia ser assim um mar manso, né, para 2021. É verdade. A gente está tudo precisando de um descanso. E eu acho que esse tema do cuidado que está na nossa live, quem cuida da mentora, isso vale até para nós aqui também, né? A gente tem que se Vale, cuidar. A gente vale, teve um vale. ano absurdo, né? Então, eu quero que a gente possa falar sobre isso. Eu estava comentando antes de tu entrar, Vivi, não sei se tu conseguiu ouvir, que em inglês a gente entende essa supervisão de mentoria como suporte de mentoria, né? Uhum, Mentoring uhum. support. Isso. Tanto em programas corporativos, isso é uma prática, como em programas independentes, se entende que isso qualifica, isso dá corpo para um programa de mentoria, né? Então, eu quero Sim. hoje que eu tô aqui de entrevistadora, e como, Tá. Então, e como eu sei que tu tem um monte de experiência, eu quero que tu fale um pouco sobre isso. Como é que é essa supervisão de mentoria? Conta para nós. tá. Eu venho de um universo, né, um outro mundo, que era Uhum. antes, que era a psicologia clínica. E Isso. vem na psicologia, prática, a gente fazer super, a gente seguir com. Por Uhum. quê? Porque se acredita que qualquer profissional tem pontos cegos. Tem questão de transferência, de Exato. contra-transferência. E isso na mentoria, isso também acontece, porque a gente está lidando com o ser humano. E Exato. quando, né? E isso, como tu falou, isso acaba dando mais corpo. No momento que eu tenho outro profissional para ter um olhar descolado, mais neutro, Uhum. ele nos ajuda a ter percepções diferentes do que a gente tem durante o Uhum. processo. E isso serve para qualquer, até para coaching. Né? Se eu vou Uhum. assim, eu tenho volta e meia, eu preciso ter um outro olhar de alguém. E isso nós duas fazemos entre nós também, né, Claro, Ali? eu acho fundamental. Eu adoro te consultar, porque É, primeiro porque a gente já é acostumada a ter esse distanciamento e fazer o uso dessa supervisão. Segundo, porque se você para de fazer isso, você começa a achar que você tem todas as respostas, ou que você tem que ter todas as respostas. E é muito legal sim. tu ter uma figura de observador do processo, né? Para entender o que Isso. está acontecendo, onde é que está você ali, onde é que daqui a pouco tu está misturando o que você pensa daquela pessoa com o momento dela, enfim, né? O que Então, que é eu teu e o que que é do acho muito outro, né?
O que é teu, o que é do outro, exatamente. Eu disse pro pessoal que nós temos o desafio de fazer a nossa live em meia hora. Eu adorei essa ideia da gente fazer mais curta. Porque a gente está Eu muito também. exposto às telas, né? E eu acho que um dos cuidados, a gente está falando de cuidado, é esse. Eu acho que a mentoria, ela tem lá aquela sessão de mais ou menos uma hora. Tem gente que faz um pouco mais longa, tem gente que deixa em 45 minutos, 50, quando é uma sessão mais Isso, tipo nós, né? Que é para fazer o isso. setup para a próxima. Mas eu acho importante pensar que esta interação, seja ela de 45, de uma hora, ela precisa ser depois pensada. Não aconteceu e pronto, né? Ou pelo menos em alguns ciclos delas, lá pela terceira, quarta, quinta. Então, peraí, o que a gente está fazendo? O que a gente está. Uhum, Como é que está sendo essa uhum, interação, né? uhum. Legal, E o legal. olhar, e quando a gente pensou em agregar mentoria, agregar supervisão, né, no nosso Uhum, programa, o objetivo também era esse. A gente poder é. ajudar as pessoas a também criar esse hábito de olhar para o seu Uhum, processo, poder trocar, claro que sempre uhum, respeitando sigilo, uhum, confidencialidade, isso tudo, ok, faz parte de um código de conduta, né? Mas tu uhum, poder olhar com um distanciamento e começar a trocar e rever o que se faz. Porque o uhum. mentor, ele está Legal. sempre se desenvolvendo, né? A gente não Isso. para. Eu gostei de ver, eu estava pesquisando para nossa live. O nosso pessoal lá de fora do Texas, que eu sempre cito eles porque são minhas referências, né? No coaching e no mentoring, Sim. do Emotional Intelligence lá, for Training Research Institute. E eles falam sobre fases do processo de suporte, que eu achei muito interessante, né? Uhum. Então você tem aquele mentor de começo, de início de marcha, né? Em que a supervisão vai ser em torno desses primeiros desafios, do Sim. próprio processo que tem que se estabelecer, do rito, vai, né? Daquilo que está sendo feito, do registro correto, da devolutiva no final do processo, enfim, do que se entenda que até se é um programa corporativo ou não. Mas eu achei Uhum. interessante que eles mencionam assim outros estágios de supervisão, inclusive das pessoas que já têm senioridade, já estão há anos trabalhando em mentoria e que querem um refresh, né? Querem poder olhar para o seu processo com um certo distanciamento. E é exatamente isso que às vezes eu te busco, eu digo, Pipe, preciso do teu olhar. Claro que a gente agora É, já faz isso de uma maneira mais informal. Mas é hoje a impressionante gente como já faz de ajuda a uma gente forma fazer mais isso, né? Tu automática, tem essa né? sensação? É, sim, e eu Hoje já é sigo, mais nós automático. duas é Hoje uma já. coisa mais já é automático. Mas assim, mesmo assim fora, eu mantenho supervisão fora. Porque eu preciso olhar o processo e não são Uhum. casos específicos. Eu mantenho supervisão para poder olhar como é que está a minha forma de trabalhar. Muitas vezes eu preciso de um olhar neutro. E são alguns ajustes Isso que isso aí. faz parte. E assim, não é que eu seja sênior, né? Eu acho que sou sênior. Uhum. Mas assim, A gente já é sênior, Vivi. Acho que a gente já é sênior. a gente é sênior. Então, assim, Eu e acho que mesmo assim, porque o que faz ser sênior é a quantidade de vezes que tu já sentou na frente de um outro ser humano com esse olhar de mentora. E eu tenho certeza que o teu número de horas já chegou na senioridade. né? Não, não Então, é de escapar. Mas aí tá rindo. Mas assim, eu sigo fazendo supervisão, porque é importante ver alguém com outro olhar, porque a gente tem vícios, a gente tem tem, vieses, exato. né? E eu Eu poder tava me rever. lembrando de um. Isso aí, eu tava me lembrando de um professor meu, quer dizer, não é meu professor, ele é professor da rede de professores que eu faço parte, né? Mas eu entendo ele como um mentor. Até já disse para ele que eu quero que ele seja meu mentor agora nessa nova fase da pandemia. Que é o professor Charles Wolff, até conto, não tem problema de contar. Que ele é um certificador na ferramenta do Miskit. E nós estávamos fazendo uma live e ele trouxe algumas leituras sobre algo bem específico lá da ferramenta que a gente utiliza, como tu lê um determinado indicador. E ele falando e ia caindo fichas aqui, né? Então, isso que é muito bonito. Como a gente não para nunca de aprender e de trocar, né, Bibi? Eu acho que eu quero que tu fale um pouquinho sobre essa troca da supervisão. O quanto ela pode favorecer o trabalho do mentor ou da mentora. O que tu acha que ela ajuda, a supervisão? Ela ajuda a ampliar a perspectiva,
Tá. né? O mesmo trabalho que a gente faz com o mentorado, com a mentorada, o mentor faz a mesma coisa conosco, Uhum. que Uhum. são as perguntas. Então, por exemplo, quando eu dou mentoria para mentores, né, eu dizendo isso, acho que eu já sou mais sênior, né? É, É, exatamente. Eu te disse, já deu. não tem como escapar. Quando eu faço isso, o mesmo tipo de conduta e de questionamentos, claro que pertinentes a cada situação, elas são Uhum. feitas. O que, que é? É ampliar a perspectiva. A Uhum. pessoa poder rever, poder pensar em abordagens, poder questionar se aquela é uma boa abordagem, como é que ela está conduzindo esse processo, qual é o objetivo até do processo da outra pessoa. Então, Uhum. poder fazer com que o mentor se descole e tenha este distanciamento, para não se misturar. E aí entra, né, Ali, muito de temas que tu traz, que é a questão das emoções. Quando a gente Uhum. está no processo de supervisão, de mentoria de mentores, a gente precisa ajudar o mentor a ficar atento às suas emoções. Que tipo de Uhum. reação, Sim. E passar a não se adianta a gente tapar enxergar os olhos. o que, que ele percebeu, o que, que ele sentiu, o que, que ele Isso. viu, dito Uhum. que tá ali na Uhum. mesa, mas ele não Isso. aparece. E e a supervisão, a gente ajuda o mentor a fazer isso. Ele volta para um Uhum. momento de um novo encontro, uma nova sessão, não com uma paleta de ferramentas, mas ele Uhum. volta para um outro encontro com a capacidade de enxergar de uma forma mais limpa, Uhum. não tão Isso. contaminada. Essa é perfeita. Eu acho que é exatamente a sensação que eu tenho. É, tu limpa o teu olhar, tu tira os teus vieses e tu percebe se houveram vieses, quando eles chegam de novo na entrada da sessão, opa, já tô olhando daquela forma que eu tava vendo antes. E eu não quero mais ver dessa forma. É um refresh no olhar, exatamente. E vem É, eu, cá, Bibi, tem como... Diga, não, termina teu não, raciocínio. eu ia dizer que é desenvolvimento continuado. A gente que entende Uhum. tanto que a pessoa tem que seguir se desenvolvendo, a supervisão é isso, é desenvolvimento continuado. É verdade. É exatamente esse termo que o pessoal usa. Me veio até uma expressão que se usa lá, que é também da supervisão ou suporte de mentoria, como eles chamam, para tipos diferentes de abordagem de um mesmo mentor. Então, isso a gente viu no programa UMA, né? Às vezes você tem uma mentorada que está Uhum. chegando para ti com assim o bolo pronto. Eu quero desenvolver isso, eu já sei o que eu quero da minha vida, eu só quero que tu me ajude e tal. Eu percebi que tua trajetória é assim. E tem pessoas que tu vai passar por um período ali até de fato estabelecer o objeto desses encontros, como isso vai acontecer, de que forma vai se dar esta relação. Então, até o ritmo e o objeto da mentoria pode vir para supervisão, né? É interessante. Tá, mas o que eu ia te Tudo perguntar é vai uma para outra supervisão. coisa. Faz sentido grupos de mentorados e mentoradas terem também algum tipo de suporte de grupo? Eu vou dizer que eu mudei de ideia com o tempo, tá? Hum. Há um tempo atrás, eu Uhum. acreditava que sim, Tá. que o mentorado poderia, tanto é que alguns programas de mentoria se pensava, e até fizemos, Uhum. de ter um mesmo grupo de apoio para mentor, Uhum. a gente teve para mentorado. Mas o que, que eu fui me dando conta e me desenvolvendo nesse sentido, e assim, até bibliografia, né, Uhum. podendo aprofundar um pouco mais no tema e até como é que fazem fora do Brasil, algumas empresas, enfim. A gente Tá precisa cortando um fortalecer o pouquinho, mentor. Bibi, mas eu tô conseguindo te acompanhar. É, Tá, né? verdade. Eu vou, eu vou, eu vou tentar Tá dando uma cortada. a rede só um pouquinho. Tá, tenta Tentar. trocar, Bibi. Vamos ver se por acaso melhora. Que tá dando um delay e pode ser a rede. Só para não correr o risco da gente ficar no meio da live. Aproveitem quem tá entrando, pode fazer pergunta, comentário, né? Eu vi que a Ilka entrou. Obrigada, Ilka. A Cris que entrou. Voltou? Vamos ver quem mais.
Tá voltando, tu tá chegando de novo. Chegou. Ah, melhorou. Trocou de É, rede. né, eu botei 4G. Eu também, acontece isso aqui em casa. Se eu troco, porque a gente, dependendo do lugar que tá em casa, é a 2G. Daí ela é mais lenta, né? Mas se Sim. tu tá mais perto da fonte, tu consegue botar a 5G, não é 4G. Eu acho que 5, Bibi. Ai, É 2 ou entregando é a 5, eu idade. acho. Não, é 5. É É, a 5G, isso. isso É. aí. Tá, Tá, então mas aí assim, ó. beleza. Dá pra se Não, ter. Eu entendo e eu acho que talvez o único adendo que eu faria, eu não tenho a mesma experiência que tu, mas eu acho que talvez alguns encontros de ajustes e o que o pessoal sugere quando se faz grupo de suporte para mentorados. Que seja para tirar melhor proveito do processo, para poder também ter algum tipo de angústia. Mas tem que ter um cuidado muito grande, eu te entendo, para não desmerecer ou desvincular o processo com o mentor e com a mentora, né? uhum. Dá para ter, é bem isso, alinhamento de expectativas no início, fazer com que eles entendam qual é Uhum, o papel deles, né, dentro uhum, de um processo, para eles já chegarem mais amaciados. uhum. Até para Quando a gente saber e fala, aproveitar o processo da mentoria. Senão a pessoa entra é ali meio que, vou fazer isso aqui, mas não retira o poder que tem o processo, né? Bacana, show de isso, bola. isso. Ó, as meninas chegando, Nadine, Neuza, sejam bem-vindas. Vocês sabem que agora, gente, eu vou aproveitar, ó, já estamos a quase 20 minutos da nossa super live expressa. Eu tô adorando isso. Então eu vou aproveitar e já comentar que a gente tem 2 turmas novas abertas, já temos pessoas inscritas. A mãe da É, Nadine está inscrita. olha só, tá vendo? Ó, Essas turmas ficaram para 18 de dezembro, a gente vai fazer ou eu ou a Bibi, uma em cada, né? Então, uma vai uhum, ser com enfoque de mentoria para experts, ou seja, pessoas que têm muito conhecimento em isso. uma determinada área do conhecimento e que querem passar para o pessoal mais o seu know-how, né? O como se faz Uhum, aquilo. E a outra, na nossa classe, que é o nosso Chanel, a mentoria para mulheres, que o programa Uma é isso. pioneiro nisso. Sabe, Vivi, que eu andei pesquisando, eu não conheço um outro programa nacional como o nosso. Não, o Aliás, nosso é único, né? Mentoria, é o único. curso de formação para mentoras mulheres. É, Pelo que a gente já andou olhando, o nosso é único, é único, é pioneiro, é né? único, com esta abordagem que tem esta tríade da inteligência emocional, do processo de mentoria, das carreiras femininas, que tanto eu como tu, a gente está aí há uma larga história já com as carreiras de Uhum. mulheres, com a supervisão, que é o tema da nossa live de hoje. Tudo isso num programa de mentoria para mulheres, eu só conheço o programa Uma, Bibi. Não conheço mais Por nenhum, isso, tá? por isso que, tá vendo? Então 2020 foi bom, fez nascer umas coisas bem boas, né? Foi. Eu sinto que é mais do que uma tendência, é uma necessidade que tem de se colocar esse feminino, esse olhar da mulher para a liderança, para as relações humanas, para as empresas e, por que não, para os processos de mentoria. Então, eu me rendi a isso contigo e estou adorando. E eu sinto que também a supervisão vai ser diferente, né? Por ser um programa de mulheres e mulheres trazendo essas trocas. Eu estou super interessada aí na nossa primeira supervisão. Pois é, nossa primeira supervisão já é semana que vem, né? Isso. E o que é interessante a gente trazer de supervisão? A gente tem um modelo para fazer a supervisão, não é livre, leve e Isso. solto. Né? Isso. Então ele está estruturado, ele está embasado teoricamente Uhum. e é importante também a gente trazer essas questões, porque a gente não pega uma única fonte, nem eu nem tu. Uhum. Isso. Né? Nós temos fontes variadas para poder construir o nosso modelo. Então, eles são embasados, é uma estrutura que a gente, claro, usa o nosso know-how, usa a intuição, mas é embasada cientificamente. Então, a gente não está brincando, não está fazendo por Isso. fazer. Nós duas temos essa trajetória de de professoras. Eu sei de colegas que não gostam de usar o termo professor quando a gente trabalha com consultoria e assessment executivo há tantos anos. Eu tenho muito orgulho da gente ter cruzado essas duas áreas. Eu comento Uhum. sempre que
Quando eu fiz a formação, que foi a certificação lá em Yale para o Mesquite, a primeira vez que eu fui lá fora buscar disso, isso foi em 2008, me chamou muito a atenção que na faculdade de psicologia de Yale, era onde estava acontecendo uma certificação num assessment que era utilizado para executivos, e que no térreo da faculdade tu tinha uma consultoria com professores da faculdade para empresas. Então, Que show! isso é um sonho pra gente, porque chega da gente separar o conhecimento científico, a academia, a pesquisa, da aplicação nas empresas, da consultoria em recursos humanos, em liderança, como a gente vem trabalhando tantos anos. Então, a gente foi atrás desses centros de excelência, tu na tua formação, eu na minha, e a gente está trazendo o melhor disso, juntando esses dois mundos. Isso aí. É isso aí. E isso a gente traz em momentos de supervisão, né? Então, e o que eu acho legal, assim, do jeito que a gente foi construindo, falando do nosso programa, né, Ali? Tudo que a gente está construindo, além de eu e tu poder ir trocando a nossa prática, que a gente já tem, essa bagagem, a gente também está trocando teoria. E está pensando em cima disso. E não existe uma verdade única. Né? Eu me lembrei de que o Márcio, um professor nosso, não tem nada tão prático como uma boa teoria, né? Então, assim, quando a gente tem uma teoria muito boa, que é uma estrutura muito boa de pensamento desse processo de mentoria, fica fácil colocar na prática. Quando a prática é só um compilado, como tu sempre comenta desse mundaréu de ferramenta, que o cara pega aquele monte de ferramenta e não sabe o que fazer, fica inconsistente o processo. Mas quando a tua prática é o tempo todo refletida, pensada, e por isso que a gente tanto incentiva a supervisão no processo de mentoria, fica muito mais azeitado, né? Fica mais interessante esse negócio. Legal. Tá? Inclusive, né, Ali, a gente dá supervisão para pessoas fora do programa, que são mentores e coaches. Eu sou mais acostumada a fazer supervisão para coaches, para as ferramentas que a gente certifica, né? Inclusive, me lembrei aqui da nossa querida Alessandra Rosa, que está hoje no nosso depoimento do programa Uma. Fiquei muito honrada de ter ela no nosso programa. A Alessandra, muitas vezes, a gente, como ela foi certificada pelo MEP, a gente trouxe, sim, questões de supervisão para o Mapa de Excelência Pessoal, que é uma ferramenta que a gente certifica, né? Tu também deve ter acontecido muito com o PDA e com outras ferramentas que tu certifica. Então, daqui a pouco a pessoa vai aplicar aquela ferramenta e ela quer saber como melhor abordagem, que olhar que ela faz no processo, como fazer daquilo uma alavanca para um processo de coaching, de desenvolvimento, né? Então, eu acho bacana porque também a gente, como supervisora, aqui nos colocando como supervisoras, a gente vai refrescando o olhar também dos diferentes processos, das diferentes mentoras, de como essa ferramenta pode ser abordada desse jeito ou daquele jeito. Então, eu acho que a supervisora ela acaba sendo também uma espécie de curadoria daquilo que está sendo posto no processo de mentoria, né? Sim, sim. Mentora, né, Ali? Fica sendo mentoria pura. Isso, a gente muito só legal. a gente só troca a cadeira, assim, a gente dá um pulo na cadeira, porque a supervisão é mentoria. A gente ajuda a pensar, a gente faz o papel do mentor mesmo, de conectar com o mercado, de orientar, de trazer os seus aprendizados. E aí a gente vai trazer. É muito bacana. Olha, eu assim, depois que eu entrei nesse universo, eu sou encantada. E é uma maneira, eu fico pensando, me lembro de um autor que eu gosto muito, que é o Irving Yalom, que ele é um psicólogo existencialista. E como a gente no programa 1, a gente fala muito de olhar todas as dimensões da vida de uma pessoa, né? Que ela não é só trabalho, ela não é só um comprometimento com a carreira, que ela tem uma vida por trás de tudo isso. Ele fez por muitos anos grupos de trabalho de supervisão, grupos operativos, e ele conta isso nas obras dele. Eu acho incrível como o grupo também, aí entra o poder do grupo. A Vinícius chegando aqui, a Edna, ó. Obrigada, Edna, essas duas profs são maravilhosas. É isso mesmo, somos tudo prof, a gente adora ser prof. Mas o que eu estava comentando é o poder do grupo, né? De como a gente também, quando a supervisão ela é feita no grupo,
daqui a pouco aquele case, claro, de novo, se respeitando sempre o sigilo, né? Toda a questão ética, como ele pode nos ajudar como um fórum daí de práticas. Então fala um Uma pouquinho troca. sobre isso, Bibi. A É, supervisão pode ser feita aí em grupo? Isso é legal da gente pode, também pode. O abordar. meu estágio clínico, né, na faculdade, eu fiquei. Sabe que quando a gente botou o tema da nossa live, eu fui Uhum, rememorar quando que eu comecei, né, a pensar em supervisão. uhum. E o meu estágio na faculdade há 30 anos atrás, 30, né, enfim, tá? Deixa quieto. Ele era em grupo. Então, eu Ah, atendia a clínica e eu tinha supervisão em grupo e alguns momentos uhum. individual, mas assim, a grande parte era em grupo. E a riqueza da troca é enorme, porque daí tu trabalha também com formato de grupo operativo. E aí, Exatamente. e que aí o teu conhecimento vem e as respostas emergem do grupo. Isso. Eu também cheguei a fazer isso, fazer parte disso, Vivi. A gente tinha as práticas clínicas e a gente tinha atividades para se buscar, para escuta, o que for, e você trazia o caso para discussão, para compreensão do próprio grupo, para estudo mesmo, né? É Do que estudo, é você utilizou. estudo. Estudo. Você olhava, né, passo a passo o que você fez, como é que você abordou. E também nas certificações lá fora, inclusive na da Korn Ferry Group, foi assim. A gente, para fazer o ESC, aquela ferramenta lá do Goleman, que eu conto que é a minha ferramenta do Goleman, mas é a ferramenta dele de medição de inteligência emocional, que, aliás, pode ser usado no processo de mentoria. Tudo pode se Também trazer para o processo pode, de mentoria. tudo pode. Mas lá na certificação também, sempre você amparado por pares, pessoas que observavam, você fazer devolutivas, pessoas que traziam seus cases, o como é que se aborda, como é que se coloca essa questão ou aquela. Então, o grupo também alimenta o processo. E aí, quando a gente está no grupo supervisionando, eu vejo a gente como facilitadoras da supervisão também, né? Sim. Favorecendo que as pessoas possam trazer diferentes olhares e trocas. Legal. Legal. Ó, 2027 a gente já falou 500 mil coisas. Viu como a gente Tá fala também, vendo? né? A gente fala muito, né? Ó, a E Benícia aí, aqui, né, saudades, guria. Saudade, Benícia, também. Muita de Benícia saudade. Supervisão semana que vem, né? Isso aí, já tá entregando relatório, né, Benícia? A gente está com supervisão marcada, gente, para as nossas mentoras do programa Uma, em Turma andamento. Já estou 1. feliz. Primeira turma fantástica de mentoras que está saindo aí do forno. Muito legal. Saindo do forno de 2020, inclusive, né? Que foi para todo mundo. E, do, e 2021 já estamos com as turmas abertas, já temos inscritos, o pessoal só tem que ficar atento porque realmente as turmas são pequenas, Isso. A né? gente não vai fazer turma muito grande, não. É para garantir. A Olha ela, gente tem sim, diz limite. aqui. Legal. Muito bem. Amanhã é o prazo nosso para entrega. A gente já está aqui cobrando a mulherada, né? Cadê o relatório para nossa supervisão, né? Show de bola. Legal, Bibi, já estamos encostando na nossa meia hora prometida. Quer deixar mais legal. algum comentário para o pessoal, alguma dica, algum insight que tenha te vindo? Acho que fica o seguinte, fazer supervisão não significa fragilidade, né? E sim a Isso. pessoa, ela ter coragem o suficiente para olhar o seu processo, sem medo de crítica, sem medo de aprendizado. Eu acho que fica Uhum. isso, porque às vezes as pessoas entendem, vou fazer a supervisão como porque eu não sou júri com outra. Não, É capaz. A se gente é tudo rever, é macaca se velha aqui rever. fazendo. A gente aqui com experiência, mas sempre se revendo, aprendendo, descobrindo novos olhares, criando essa tecla F5 aí do aprendizado, do refresh. Isso aí. Legal. Show de bola, eu adorei. Já deu para mim de live? Deu para Deu, hoje, então? deu. Deu para hoje. Recado Então, dado, né? recado dado. A gente se vê quarta que vem, Bibi. Quarta que vem a gente já vai ter feito a nossa A primeira sessão de supervisão. supervisão. Então vamos pensar, eu vou deixar ainda no ar, tu pensa e eu penso aqui, o Vamos pessoal deixar o também pensa. tema. O tema da nossa live da quarta que vem. Vai ser curtinho assim, pessoal. É meia hora, é papo rápido, dá um recado e vamos embora, né, Bibi? Isso aí. Isso aí. Beijo, Beijo. gente. Beijo. Tchau, Tchau. tchau.